Vamos lá, meus queridos alunos, vamos trabalhar sobre princípios, né? O assunto versa sobre princípios fundamentais, artigo 1º ao 4º. E nós enfrentaremos aqui, ó, né? O artigo 1º ao 4º é o título 1 da Constituição. Claro que se nós quiséssemos, ficaríamos horas e horas e horas só falando de soberania, cidadania, dignidade da pessoa humana, toda a fluidez do termo dignidade, da expressão dignidade da pessoa humana, falaríamos de várias súmulas vinculantes, julgados, tal. Problema, pessoal, é que a gente não está aqui num curso anual de direito constitucional, não é? Temos de nos ater mais às bancas, mais aos concursos que nós estamos trabalhando. Então, lógico que de vez em quando vou falar a opinião doutrinária de passagem ou uma nota jurisprudencial ou citar uma súmula, porque as provas estão mais difíceis. Inclusive, a feitura de trabalhos nesse nível, ela se dá porque cada vez mais estão exigindo mais. Vamos lá? República Federativa do Brasil, formada pela união indissolúvel dos estados, municípios e Distrito Federal. Constitui-se em Estado democrático de direito e tem como fundamentos soberania, cidadania, dignidade da pessoa humana, valores sociais do trabalho e livre iniciativa e pluralismo político. Senhores, vocês precisam entender uma coisa. Estou rindo do professor ali que está com chapéu de peixe na cabeça. Não bate bem aqui ninguém. Senhores, nós temos de entender o seguinte. Vem para cá. Esse artigo 1º, a bem da verdade, ele deveria ser lido, pessoal, junto com esse aqui, ó. Vou dar um pulo lá na frente. Para falar para vocês justamente, aqui, ó, justamente do artigo 18. Opa, eu pulei aqui, espera um pouquinho. Vamos lá. Aqui, achei já. Deixa eu colocar na tela para os meus alunos. Aqui, ó. Olha o que diz o artigo 18, galera. A organização político-administrativa da República Federativa do Brasil compreende União, Estado, Distrito Federal e municípios, todos autônomos nos termos dessa Constituição. Bacana? Nós sabemos, de forma muito tranquila, que nós estamos no Estado Federal, não é? Quem nunca ouviu não vai ficar maluco só porque eu vou falar disso, e quem já sabe também vai poder com tranquilidade relembrar, não é? Quando a gente fala isso, pessoal, o que eu quero mostrar para vocês? Ora, se nós temos... Não, põe o 18, hoje eu estou enrolado, hein, gente? Põe o 18 aqui, ó. Aqui, ó. Põe o 18. Olha aqui, ó. Se eu tenho... Artigo 18... A União, Estado, Distrito Federal e município, como organização da política administrativa, nós sabemos que nossa federação, ela foi formada diferente da federação norte-americana, quando você teve as 13 colônias se aglutinando para formar um país, não é? Um todo. Nós tivemos o todo descentralizando. Então a nossa foi por descentralização e a deles por aglutinação. O nosso por desagregação e o deles por agregação. Essa noção de federação é importante. Por quê? Esses entes federados, quando eu falo de Estado, Distrito Federal, município, eles formam o Estado Federal. Unidades federativas, por exemplo, estados, possuem constituições, possuem governos, não é? Os municípios também, o Distrito Federal não tem Constituição, mas tem lei orgânica, e por aí vai. Mas, tecnicamente, a melhor coisa é ler o artigo 1º, depois caminhar para o 18 e, quem sabe, estudar repartição de competência. Por uma questão didática, eu vou fazer do 1º ao 4º. Então, eu já posso afirmar com esta minha sala, já
uma ideia interessante, que é que essa república, eu já sei agora o que é república federativa, né? República Federativa, união indissolúvel, quer dizer que não pode, de repente, o Estado querer sair do país, né? Montar um outro país, assim dizendo, de uma forma mais simples, porque isso seria secessão. E por conta da nossa federação não permitir secessão, pode ser caso até de intervenção da União naquele Estado, tá bom? Legal. República, forma de governo, nós já sabemos disso. Poderíamos ser monarquia, forma de governo. República federativa, federação, forma de Estado. Tudo isso vai se diluindo, essas informações. Por isso que eu estou indo bem leve com vocês, para a gente poder ir aumentando o nível da nossa aula. Para quem deve, de repente, falar, já tive aula com você, você fica tempão aqui, a gente vai nas profundezas do inferno. Cada aula é uma aula, tem de ver o objeto do trabalho. Constitui o Estado Democrático tem como fundamentos. A gente estuda, explica, chega na prova e pergunta o quê? Quais os fundamentos da República? E o sujeito erra. Pelo amor de Deus, né, pessoal? Essa questão é muito fácil. Coloca um amarelinho aí, ó, fica mais fácil. Ó. É só lembrar de so, si, di, va, plu. Ou seja, soberania, cidadania, dignidade da pessoa humana, valores sociais do trabalho, iniciativa e pluralismo político. Lembra assim, ó, sou cidadão digno de valores plurais. Sou cidadão digno de valores plurais, como dizia o professor Marcos. Soberania, cidadania, dignidade da pessoa humana. Gente, esses conceitos, eu deixei algumas notinhas aí para vocês, ó. Tá? Ah, tem até uma questão. Olha uma questão do TRF, analista da área administrativa, tentando pegar vocês, prova do TRT, aliás, terceira região. São fundamentos expressos, não é? Cuidado com esse lance do que é expresso e o que não é expresso, né? Por exemplo, existem princípios da administração pública, todo mundo sabe, lá no artigo 37, que é o famoso LIMP. Artigo 37 da Constituição. Esses são princípios expressos. Legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência. Legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência. Agora, existe também os princípios implícitos. Por exemplo, proporcionalidade, razoabilidade é princípio da administração, mas não expresso no artigo 37. Às vezes é expresso numa lei. Por exemplo, a Lei 974 de 99, Processo Administrativo Federal, enfim, lá nos artigos 2º e 3º, você vai achar outros princípios, senão apenas esses daqui. Legal, Ale. Agora, olha que questãozinha simples. Quais são os fundamentos? Gente, olha como dá para ir tirando, ó. Bicameralismo, eu não lembro disso. Né? Ó, olha como dá para... Pluricameralismo, monopólio de economia, centralismo político. Gente, acho que, né? Acho que só sobrou a B. Não é isso? Não dá para ter outra, né? Então, quer dizer, tem questões que são simples. Soberania, cidadania, dignidade da pessoa humana, valores do trabalho, pluralismo político. Quer dizer, não tenho que viajar, né? Só que, por que eu estou mostrando isso? Às vezes você fala que vai cair daquele jeito e a pessoa tem a coragem de errar isso. Ou porque desdenhou, isso não cai. Não pode desdenhar, não pode subestimar. Temos de ler mais que os outros. E tem mais. Normalmente as provas estão com índice de corte alto. Antes, sei lá, 70, 80, o sujeito conseguia 85. Hoje, às vezes, tem prova que bate mais de 90. Então não adianta, tem de saber tudo. Tem de saber coisa difícil e tem de saber coisa fácil. Não adianta só, aprendi coisa difícil, perder 2, 3 fáceis na prova. Você está morto. Acho que eu deixei umas tabelinhas aí. Não deixei? Uai, deixa eu ver aqui, vem aqui pra mim. Eu achei que eu tivesse deixado umas tabelinhas aí pra vocês. Mas não tem problema, eu as tenho aqui, ó. Cidadania. Tá aqui, ó. Eu deixei aqui sim, ó. Olha aí, ó. Ô, diacho. Vamos bater um papo rápido, jogo rápido, dessa noção de cidadania que está lá no artigo 1º da nossa Constituição. Né? Soberania, cidadania,
Olha aí, ó. A soberania significa o governo não se submete a nenhum governo na ordem internacional. Então, em nível internacional, soberania vem no sentido vertical, horizontalidade. No sentido interno, plano interno, seria vertical. Então, quem tem soberania, nós já aprendemos isso, é a República Federativa. Lembra daquela pizza União, Estado, Distrito Federal e Município? Aqueles, União, Estado, Distrito Federal e Município, tem o quê? Tem autonomia. Quem tem soberania é a República Federativa do Brasil, ok? A União Federal, enquanto ente federativo, tem autonomia, né? Beleza? Tem coisa que cabe à União, tem coisa que cabe ao Estado, tem coisa que cabe ao município, tem coisa que cabe ao Distrito Federal. Porque também, o que adianta eu falar para vocês, que existe realmente uma divisão, eles são autônomos, mas não pode. Então, claro que pode, vai ter coisa que a competência é do Distrito Federal, vai ter coisa que a competência é do município, vai ter coisa que a competência é do Estado, vai ter entendeu? E por aí vai ter coisa que a competência é da União. Eles têm de ter essa autonomia, senão, o que adianta falar que só que tem autonomia, mas não tem repartição de competência, né? Então, assuntos muito ligados. Cidadania é garantia da participação popular na vontade do Estado, por meio do exercício dos direitos políticos. Existem coisas que vocês vão ver na Constituição, por exemplo, ação popular. É cidadão, não é pessoa. Porque às vezes eu posso ter pessoas, habitantes, mas não são cidadãos, que é o plural de cidadão. Então, quando eu falo em cidadãos, exercer a sua cidadania, seja na forma ativa, passiva, vocês vão ver. Dignidade da pessoa humana. Dignidade da pessoa humana, fundamento da República do Brasil. Toda pessoa tem uma existência digna, pautada por condições mínimas, essenciais para viver, né? Direito à vida, manter-se vivo, mas vivo com dignidade. O Estado brasileiro, em todos os seus atos políticos, não deve ter sempre em mente a garantia da dignidade das pessoas. Gente, a gente pode conversar aqui sobre vários assuntos. Por exemplo, eu coloquei uma nota aqui de ações afirmativas que envolve dignidade da pessoa humana, vagas para concurso, no concurso para deficiente, cotas na universidade para negros, agora também a lei que envolve nos concursos as tais cotas. Tudo isso envolve dignidade da pessoa humana. Professor, outro dia eu li que até mesmo, veja que absurdo, professor, o que foi que você leu de absurdo? Eu li que a questão do uso de algemas, ela tem de ser só em caso de resistência, em casos mais graves. Então, pessoal, você não leu nenhuma besteira, não. É isso mesmo. Existe uma súmula de número 11, eu vou ler para vocês, que ela fala assim, ó, só é lícito o uso de algemas em caso de resistência e de fundado receio de fuga ou perigo à integridade física. Súmula vinculante 11. Própria ou alheia por parte de preso ou de terceiro, justificada a excepcionalidade, ou seja, o uso de algema, por escrito sob pena de responsabilidade disciplinar, civil, penal do agente ou da autoridade e da nulidade da prisão do ato processual que se refere, sem prejuízo de uma responsabilidade civil do próprio Estado. Súmula vinculante 11. E se é súmula vinculante, não tem historinha. É apenas o norteador, o juiz cumpre se quiser, os policiais cumprem se quiser. Não. Súmula vinculante, juiz que descumpre, você pode ir até o Supremo e fazer uma reclamação. Não tem historinha, ok? Tem de cumprir. Então, que às vezes uma jurisprudência pode ser num sentido ou no outro, o juiz segue ou não. Vinculante é diferente. E vejam aí o uso, então, de algemas de caráter excepcional para atender o quê? Dignidade da pessoa humana, sim, senhor, ok? Outra coisa interessante são os valores sociais do trabalho e livre iniciativa. Isso tem a ver com o quê, pessoal? Tem a ver com os direitos do trabalhador, escolhendo o seu trabalho, remuneração digna, né? Ou seja, um mínimo, né? Um mínimo de decência. Valores sociais, por outra banda, tem a ver também com o empresário do dever de oferecer condições dignas de trabalho. Então, é muito amplo o tema. Claro que na prova às vezes só cai o que é fundamento e o que não é fundamento. Mas eu preciso falar um pouquinho mais. Garante a todas as pessoas a liberdade para a formação de opinião, aí já é pluralismo político, para a conscientização dos aspectos políticos da nossa República. Galera,
pluralidade de ideologia, isso é importante. Uma vez, uma prova do SESC perguntou, pluralismo político é apenas a pluralidade de partidos. Errado, também é, mas não é apenas. A ideia não é tão simples assim, ok? Beleza? Tudo tranquilo? Então vamos tocar aí o nosso barco. Volta lá para o nosso material. Professor, posso fazer uma pergunta? Você pode fazer qualquer pergunta, fica à vontade. Qual é a pergunta que você quer fazer? Não, eu quero saber o seguinte, o que a prova quer com a gente quando ela fala fundamento ou quando ela fala objetivos e princípios de relações internacionais? Gente, o que a prova quer com vocês é o seguinte, ela quer que você confunda fundamentos com o artigo 3º, objetivos fundamentais. Porque aqui diz, constitui objetivos fundamentais da República Federativa do Brasil. Promover o bem de todos, sem preconceito de origem, raça, sexo, cor, idade ou quaisquer outras formas de discriminação, garantir o desenvolvimento nacional, reduzir as desigualdades sociais e regionais, construir uma sociedade livre, justa e solidária, erradicar a pobreza e marginalização. Você reparou que forma aí, né, o PGR Ceará. Eu brinco, qual é o seu objetivo? Passar em concurso? Não, para ganhar muito dinheiro. Ah, porque eu quero ser procurador-geral da República. Onde você quer gastar esse dinheiro? No Ceará. Então, o meu objetivo é ser procurador-geral da República no Ceará. Acabou de descobrir os seus objetivos. Os da República, ó. Quais são os objetivos? É só lembrar disso também, ó. PGR Ceará. Você lembra? E o que o examinador malvado quer fazer? Ele quer fazer você se confundir com objetivos com fundamentos. Aqui não. Aqui é o famoso soci de vaplo. E aqui são os objetivos. Por vezes, eles são tão malandros, galera, que às vezes eles colocam assim, ó, promover cidadania. Ele tenta misturar. Claro que são verbos aqui no objetivos, tá? Mas às vezes eles brincam. Eu lembro de uma prova que ele colocou garantir cidadania. Não, são coisas diferentes. Fundamento é cidadania. Garantir aqui já é objetivo. E tem mais, é garantir o desenvolvimento nacional. Cuidado com esta manobra do pessoal, tá? No artigo 4, eu só vou falar, passando para... O pessoal está pedindo para eu, né, fazer um breve corte, para ficar duas partezinhas do 1º ao 4, com vídeos mais curtos, mais gostosos de assistir. Senhores, aqui vocês vão aprender os princípios das relações internacionais, já já. Aí vocês vão ver o quê? Que tem uma técnica para lembrar, ó. Olha lá, tem uma técnica bacana, mas só depois, só se você voltar para assistir essa parte, senão eu não conto.